Está escrito assim em Mateus capítulo 6, a partir do verso 5: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para ser visto pelos homens. Em verdade vos digo que já receberão o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso pai sabe o que vos é necessário antes mesmo de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Os irmãos podem se sentar, em nome de Jesus. Queridos, nós vemos aqui Jesus já dando várias instruções aos seus discípulos judeus, e sempre falando respaldado, trazendo a lei para uma aplicação presente daquele momento, na visão judaica. E Jesus vai aplicando a forma correta, a observação correta, a interpretação correta. Só que a interpretação de Jesus, obviamente, ela contraria a interpretação dos principais grupos religiosos da época, que seriam os fariseus e os saduceus, bem como também os escribas desse grupo. E aqui, querido, Jesus chega a um ponto crucial, fundamental, tanto para a vida do judeu naquele momento, como também para a vida do crente, do cristão, também dos seus seguidores, os futuros seguidores também gentios. E que ponto é esse? A oração. O momento em que Jesus fala aqui sobre a oração. E quando Jesus fala sobre a oração, primeiro ele dá instruções de como orar da forma correta. Depois ele mostra um modelo de oração, e em seguida ele traz uma outra exortação a respeito da oração para o indivíduo que está orando, para que sua oração seja atendida ou não, se ele seguir, vamos dizer, essas regras ou cumprir esses preceitos que Jesus coloca aqui. E quando Jesus ensina como orar, queridos, logo ele fala que quando orares, nós não devemos ser como os hipócritas, e Jesus fala isso direcionando-se exatamente, se referindo aos líderes do povo, porque havia se criado entre o povo judeu um tipo de oração que era simplesmente onde o indivíduo que orava e aprendia isso com os seus líderes, para mostrar para as pessoas que ele era uma pessoa de oração, que ele era uma pessoa devota, uma pessoa piedosa. E isso, querido, esse tipo de oração que os líderes estavam praticando, ensinando o povo a praticar, contrariava completamente as práticas antigas da oração. Porque quando nós formos olhar para as orações dos antigos, por exemplo, nós vamos lembrar aqui de alguns personagens. Exemplo, nós vamos lembrar de Daniel. E Daniel, lá dentro da terra habitada pelos caldeus, a nação babilônica. E Daniel, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. Mas observe que em momento algum Daniel orava à vista das pessoas buscando elogio, à vista das pessoas buscando aplausos, ou buscando parecer ser um homem mais espiritual do que os outros. A oração de Daniel sempre era em secreto, sempre era em oculto, sim, sempre era a sós com Deus. Nós fomos olhar outros momentos de oração. Abraão, por exemplo, ele costumava orar na sua tenda sozinho, falar com Deus. Nós vemos Isaac também, nas suas jornadas, se retirava para alguns lugares sozinho também, para falar com Deus. Sim,
Se nós vamos ver isso nos profetas, Elias, Eliseu e tantos outros homens de Deus, que obviamente não desprezaram a oração coletiva, mas que valorizavam, não vou dizer principalmente, mas com tamanho valor da oração coletiva, valorizavam a oração particular, a oração individual. E a vida de oração desses homens nunca foi de forma hipócrita, como estava sendo naquele momento. E nós podemos ver, irmãos, que essa prática, esse ensino errado sobre esse tipo de oração, de orar para se exibir, orar para se mostrar, isso estava contagiando o povo. Porque se não tivesse contagiando o povo, querido, Jesus jamais ia tocar nesse assunto. Jesus estava dando, irmão, um sermão prático, um sermão de orientação prática. Então, se não houvesse esse tipo de prática, não haveria necessidade de Jesus abordar esse ponto. Então, Jesus primeiro, ele analisou, ele observou durante os meses de caminhada que ele tinha com aquelas pessoas, ele observou a vida social delas, a vida religiosa delas, e Jesus observou e viu que aquele povo precisava de instruções, de orientações. Em dado momento, ele chama aquele povo de ovelhas que não têm pastores, porque o povo verdadeiramente estava disperso nesse sentido. Os cultos rituais não passavam de meros rituais vazios e nada mais. Então Jesus agora está procurando ensinar aquelas pessoas a como ter comunhão com Deus através da oração. Você sabia, irmãos, que só há um meio de nós termos comunhão, intimidade com Deus, que é através da oração e da leitura bíblica juntos, dois juntos? Só há esse meio. Não há nenhum outro meio pelo qual o homem possa buscar comunhão com Deus. Sim, comunhão, intimidade com Deus, se não for através da oração e da leitura bíblica. E Jesus estava exatamente procurando despertar isso na vida daquelas pessoas. Estava tentando mostrar para elas que a vida de oração deles não passava de orações vazias, de orações hipócritas, que muitas das vezes não passava de perca de tempo, não passava de perca de tempo. Alguns rabinos também, até não muito antigos, judeus, também aprenderam a valorizar a oração secreta, a oração em particular com Deus. E Jesus estava aqui instruindo. Então Jesus disse que quando você for orar, você vai orar porque você, não simplesmente para cumprir um ato religioso, um ritual litúrgico, você deve buscar orar a Deus, não simplesmente para mostrar que ora muito, que é uma pessoa de oração, mas quando se vai buscar a Deus em oração, deve-se buscar por de fato querer se encontrar com Deus na oração, por de fato querer comunhão com Deus, querer falar com Deus, querer apresentar a Deus em oração. Se for dessa maneira que eles estavam fazendo, Jesus disse que não funciona. Jesus disse que Deus não responde. Jesus disse que Deus não se importa com esse tipo de oração religiosa hipócrita. Então, se nós queremos resposta de Deus em oração, ele diz que quando nós formos orar, não devemos ser como os hipócritas, que oram em pé para ser vistos e louvados pelas pessoas, mas Jesus diz que a recompensa deles é apenas o elogio dos homens. E em verdade vos digo que eles já receberam ali o seu galardão. Quando eles oram para ser vistos, as pessoas já viram e já receberam a recompensa dele. É esse tipo de recompensa que você quer na sua oração? De maneira alguma, não é isso que você quer. Então você não precisa dizer que você ora, você não precisa dizer que está orando, você não precisa dizer que você orou, não precisa dizer que você gasta tantos minutos, horas por dia orando. Você precisa simplesmente orar. Porque infelizmente nós estamos num sistema religioso atual, onde a maioria dos líderes, onde a maioria dos cristãos fazem questão de dizer que estão jejuando, que a gente vai falar sobre isso também na outra semana, faz questão de dizer que estamos orando, eu oro tanto, eu oro muito, eu oro bem, eu oro tantas horas por dia, eu vou orar agora, eu estou vindo à oração, eu estou indo orar, eu estou orando. Então faz questão de dizer isso. E fique bem claro para nós essa noite, irmão, que quem faz assim, quem procede dessa maneira, simplesmente já recebeu sua recompensa. Quero mostrar para as pessoas. Vou para o monte, como se no monte tivesse algum mistério especial, e Jesus ele vai e diz para as pessoas como elas devem orar, para que de fato possam ser recompensadas por Deus.
para que de fato possam ser respondidas por Deus, para que de fato possam receber galardão diante de Deus. E que como é? Ele diz: tu quando orares, entra no teu aposento. Observe que Jesus poderia ter dito: vai lá no templo, porque a ideia dos judeus era essa, vai no templo. O que os rabinos estavam fazendo e ensinando era isso. Só queria lá no templo, só queria estar no templo para se exibir, para se mostrar. E Jesus disse não. Então aqui Jesus já começa a mostrar, irmão, que não há um local sagrado de oração. Quando ele manda orar no quarto, entra no teu quarto, aposento, e fecha a porta e ora o teu pai em secreto. Teu pai que vem em secreto te recompensará. Jesus aqui, evangelista, já demistifica toda aquela coisa misteriosa da oração no templo. Jesus, ele disse no evangelho de João para uma mulher lá em Samaria, lá assentado num poço, bebendo água, e ali conversando com ela, e Jesus disse para ela que local sagrado de buscar a comunhão com Deus em oração, não deveria se preocupar em subir a Jerusalém, não deveria se preocupar em subir o Monte Gerizim, onde estava o templo do samaritano, mas Jesus deixou claro que bastava buscar Deus em espírito, em verdade, em qualquer lugar. E esse lugar pode ser o nosso quarto, esse ambiente pode ser o nosso quarto. Por que o nosso quarto? Não é um local sagrado, não é um local místico, não, é apenas um local reservado, íntimo. E normalmente quando você chega na casa de alguém, você só vai ao quarto daquela pessoa quando você é convidado para ir. Só observa quando você chega, né? Eu recebo visita na minha casa, eu vou na casa dos irmãos, né? E aquele cuidado de ir, né? Se o cara for, no máximo vai na porta, e para ele entrar no quarto ele precisa receber um convite, enfim. Então, porque o quarto é um lugar onde, um lugar separado, um lugar reservado, é isso que Jesus está querendo passar. Que você precisa, irmãos, cultivar na sua vida esses momentos reservados com Deus, que nós precisamos desenvolver na nossa vida esses momentos a sós com o Senhor. Nós precisamos disso. Entra no teu quarto, vai para um lugar reservado, fecha a porta, quer dizer, se isola de tudo e de todos, e fica a sós com Deus. É assim que nós temos que fazer, amém, pessoal? É dessa forma que temos que proceder. E aí ele diz: e lá você vai estar em secreto, escondido, não tem ninguém para te ver, para te elogiar, para dizer que você ora muito, para dizer que você é eloquente na oração, que você é um homem de oração. Não tem ninguém lá para te aplaudir, para dizer nada. Mas o Pai que vê tudo em secreto está te contemplando lá. O Pai que vê em secreto, Ele está contemplando sua oração. E ali, meu irmão, onde está a glória da oração, é você estar no lugar. Quantas vezes, irmãos, você está no lugar a sós com Deus, e com certeza absoluta você está buscando Ele com sinceridade e com verdade, simplesmente para buscar a comunhão dEle, a presença dEle, para se quebrantar, para apresentar qualquer coisa. Oração é um momento de intimidade, de derramar do Espírito do homem mediante o Altíssimo. E quantas vezes a gente olha aqui para o rosto de um dos outros, a gente vê o irmão sentado aqui, a gente vê o irmão sentado aí, a gente vê outro na portaria, e a gente não faz ideia quantas lágrimas às vezes essa pessoa vem derramada a sós diante de Deus, quantos prantos às vezes essa pessoa não tem pranteado ali aos pés do Senhor. A gente olha para o irmão, às vezes talvez a gente despreza o irmão, talvez pela simplicidade dele, por ele humanamente falando, nos olhos da sociedade capitalista, não ser nada, e isso infelizmente está dentro da igreja também. E as pessoas olham às vezes para o irmão mais simples da igreja, o irmão mais esquecido da igreja, o irmão mais pobre da igreja, e olha para ele, não dá nada por ele, e ninguém faz ideia o quanto aquele homem passa momentos a sós com o Senhor, porque ele não faz isso para se exibir, não faz isso para se mostrar, e o quanto aquele homem, aquela mulher tem comunhão e tem intimidade com Deus. E isso, irmão, é muito importante para a nossa vida. Isso, aliás, é fundamental, é essencial para a nossa vida. É um fundamento de fortalecimento para nós. E é essencial, é algo que não pode faltar na vida do crente. É esse momento, irmãos, de estar sós com Deus em oração. E eu quero encorajar essa noite, que
Se você não está fazendo isso, você venha praticar, você venha fazer. Se você fazer, parou, volte a fazer. Volte a fazer. Me lembro dos discípulos vivendo isso. E eu me lembro, por exemplo, ali de Cornélio, um homem que buscava a Deus ali a sós, com jejuns e orações, e Deus ouvindo lá do céu, enviando respostas para ele. Volto aqui a Daniel. Quando Daniel lá, ninguém sabia o que Daniel estava fazendo, enquanto os outros estavam lá em algum lugar, Daniel chegava na beira do rio, sem ninguém perceber, ele estava lá orando, falando com Deus. E de repente Deus envia revelações gloriosas a Daniel. E o anjo chega a Daniel, Daniel orando, buscando, sem ninguém ver, sem ninguém está ali para elogiar. E Daniel ali orando, e o anjo chegando lá e dizer: Daniel, tu és um homem muito amado, eu vim por causa da tua oração, eu vim trazendo respostas. Nós temos homens como Abraão, que tanto buscou a face de Deus em secreto, escondido, irmão, e de repente Deus diz: Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, tu puder contar, porque assim vai ser tua descendência, trazendo respostas. Nós temos Moisés que passava 40 dias lá em cima do monte, buscando a face de Deus, e buscava tanta face de Deus em intimidade, que houve um momento da vida dele que ele desceu e o rosto dele brilhava, tão perto de Deus que ele estava a sós, em oração. Nós temos o exemplo do próprio Jesus. Jesus aproveitava toda a ocasião para estar orando. E quantas vezes a Bíblia registra? Procure na sua Bíblia, quantas vezes a Bíblia registra Jesus subindo a um monte, sozinho, despedindo a multidão, subindo um monte sozinho, para passar a noite a sós com Deus em oração. Não era porque Jesus ia fazer uma vigília religiosa, como é feita hoje nas igrejas. Não era que Jesus ia subir o monte da Sabiaguaba, porque lá tem um mistério naquele monte. Não. Jesus buscava um monte exatamente porque era um lugar reservado. E Jesus ia de noite, madrugada, exatamente porque no dia seguinte ele tinha muito trabalho para fazer. E ele sabia que se ele não tirasse aquele momento ali para estar sós com o Pai, meu irmão, em outros momentos ele não ia conseguir. Olha Jesus lá no Getsêmani. Na noite que ele foi traído, ele leva os discípulos dele e deixa eles ali em um determinado ponto. A Bíblia diz que ele separa-se dele aproximadamente 20 a 30 metros e vai lá, ao pé ali, bem no escuro mesmo. 20 a 30 metros ali, onde ninguém ia poder ouvir a voz dele, e vai lá, está ali a sós com o Senhor em oração. Nós estamos precisando disso, irmão. A igreja está precisando disso. Os crentes de hoje não querem mais estar sós com Deus em oração. Nós não queremos mais tirar um momento isolados do mundo. Nosso celular está ligado toda hora, as redes sociais estão toda hora ali dando notícia que alguém está enviando uma mensagem. Eu até vi um vídeo essa semana de um rapaz que estava querendo tomar, mais um vídeo comédia, né? O cara colocou, e ele querendo tomar banho, ele colocava ali: eu vou tomar banho bem rapidinho, colocava lá o telefone, ele entrava no banheiro, uma mensagem, ele corria para atender, e quando ele atendia, ele voltava de novo, e o banheiro: eu vou só tomar banho, eu volto, e de novo ele não conseguiu, ele pegou, rapaz, sabe da coisa, aí deitou e ficou lá, não conseguiu nem tomar banho. Ou seja, a gente tem que ter cuidado, irmão, porque tem muita coisa, que inclusive são coisas úteis, coisas que são até instrumentos, mecanismos, meios de levar o Evangelho, mas nós temos que ter cuidado para que esses elementos, essas ferramentas, esses utensílios não venham tirar o nosso tempo que nós teríamos para dedicar a Deus em oração secreta. Observe, quanto tempo faz que você talvez não busca a Deus no secreto, com a qualidade que você buscava no passado, quando você não tinha um smartphone com dados, com internet e redes sociais. Observe como mudou, observe essa tendência, e nós não podemos, irmãos, nós temos que ter cuidado com essa tendência, temos que ter cuidado com isso, com todo tipo de ansiedade e ociosidade que queira nos roubar esse momento a sós com o Senhor. Se não fosse muita importância, Jesus jamais tinha orientado aqueles judeus a fazerem isso, mandar eles: parem de orar como o líder de vocês ora.
A oração deles não está tendo proveito nenhum. Eles oram para ser vistos pelos homens. Vocês orem, tranque no seu quarto, ore a Deus secreto. Mas Jesus lá ninguém está vendo, ninguém está lá vendo para elogiar, ninguém está lá vendo para dizer que nós oramos bem, que nós falamos. Não, Jesus, não se preocupa com isso não. Ora o teu Pai secreto, que a recompensa vai vir dele. Porque os líderes de vocês estão recebendo elogio dos homens, recompensa dos homens, só isso, somente isso. Mas eu quero que vocês recebam uma recompensa maior, uma glória maior, um galardão maior que vem do Pai. Então orem em secreto, chorem em secreto, planteiem em secreto, busquem em secreto com sinceridade, e o Pai vos recompensará, disse Jesus. Jesus está garantindo para nós, irmãos, que se nós buscarmos a Deus com sinceridade em secreto, nós vamos ser recompensados. Está dizendo ou não está? Está dizendo. E eu quero essa recompensa. Nós queremos essa recompensa. Nós reformados queremos essa recompensa. Queremos. Nós reformados precisamos ser uma igreja que ora mais, que busca mais, que dobra mais o joelho. Nós reformados, calvinistas, precisamos ser pessoas que confiam mais em Deus, que buscam mais a Deus em oração. Precisamos disso, necessitamos disso. Não podemos passar a nossa vida inteira só dizendo, não, Deus já determinou, Deus já determinou, Deus já determinou. Mas isso, meu irmão, eu vou orar, eu vou buscar Deus, vou estar lá aos pés do Senhor, vou estar lá na presença de Deus. Lembra da oração aliás, pela oração em secreto nós vemos Deus fazendo coisas extraordinárias. Nós vemos, por exemplo, pelo menos duas coisas importantes que Deus me lembra aqui agora. Oração em secreto, Jesus vai lá, sobe no monte, passa a noite orando, desce, escolhe os 12, inclusive o que ia trair ele. E Jesus tinha que ter muito cuidado, tanto para escolher os 11 que iam ser seus seguidores, como para escolher também o traidor, porque tudo tinha que ser ali do jeito que era o projeto eterno. Os que estavam de fato destinados para isso. Já pensou, Jesus erra na escolha de Judas e escolhe um eleito para a salvação? Quem quer trair ele? Então tinha que ser tudo feito de uma forma, irmão, calculada. E isso foi ali recebido através da oração. E nós temos esse exemplo. E nós temos muitos outros exemplos. Por exemplo, o exemplo de Ana. Ana ia para o templo orar, meu irmão, não ia lá para se mostrar, né? Não ia lá para se mostrar, olha, nós estamos no templo aqui meio-dia orando. Aí nós estamos no templo aqui 6 horas da manhã orando. Por isso tem um monte de crente que ora não recebe oração, porque só ora para se mostrar, só ora para se exibir, só ora para aparecer. Nós estamos, os fariseus que você encontra às vezes por aí, nós estamos indo para o templo orar. Como se o templo tivesse um local, um poder maior para Deus ouvir a oração. Temos a oração coletiva? Temos, tem que ter, mas nós temos que ter cuidado com a motivação que está dentro de nós. Estou indo lá por quê para oração? Aí nós vimos ali Ana foi lá, subiu lá em Siló, onde estava o templo antigo, depois Deus destruiu por causa do pecado do povo. Estava lá em Siló, onde estava armada a tenda, aliás, não era o templo ainda, era aquela tenda móvel. Estava lá, Ana estava lá, orando, buscando a face de Deus lá em Siló. E Ana estava ali por quê? Para se mostrar, para se exibir, para receber elogio? Não, pelo contrário, ela foi tida por embriagada, por bêbada, por louca. E ela orava, buscava a Deus, gemia, chorava, clamava, se derramava. E ela buscava a Deus com sinceridade, em secreto. Era ele estar por ali, então por isso ele viu. Mas ela não estava ali orando para ninguém ver, ela estava orando ali. Quando o sacerdote disse, mulher, está embriagada? Larga esse vinho. Ela disse, não, meu Senhor, estou embriagado não, estou com a minha alma amargurada, estou me derramando diante de Deus. E naquele dia Deus respondeu ela. E nasceu um dos maiores profetas que a história já teve, Samuel, o jovem Samuel. Nós temos, irmãos, coisas. Abraão, quando estava falando com Deus, disse, eu vou destruir as 2 cidades, Sodoma e Gomorra, e ainda mais as cidades vizinhas. E Abraão disse, poxa vida, Ló mora lá, e agora? Ló vai morrer, meu sobrinho vai morrer. Que Abraão tinha Ló como se fosse um irmão para ele. Porque o pai de Ló tinha morrido, o pai de Abraão quem tinha adotado ele, e aí o pai de Abraão morre, fica Ló e Abraão cresceu ali como sendo irmão de Abraão.
E aí Abraão ficou, poxa vida, Ló vai morrer. E Abraão começa a interceder por Deus, em secreto, a falar com Deus longe da vista de todo mundo, distante da vista de todo mundo. Enquanto Abraão ora, enquanto Abraão fala em secreto com Deus, Deus envia 2 anjos na casa de Ló para tirar Ló lá de Sodoma antes de Deus destruir. E os anjos ainda dizem: sai daqui, vai-te embora, porque enquanto estiver aqui nós não podemos fazer nada. Ou seja, Deus ouviu a oração de Abraão e não destruiu a cidade com Ló lá dentro. Oração secreta, oração oculta, só Deus estava ouvindo, e em secreto recompensou. E nós vemos, irmãos, que é dessa forma nós temos que orar ao Pai em secreto, e em secreto Ele nos recompensará, Ele nos ouvirá. Aliás, quantas vezes a gente vai para o nosso local secreto orar, e a gente está tão frio que não sabe nem o que dizer, está tão seco, está tão vazio, há uma escuridão dentro da gente que a gente não sabe nem o que falar, e a gente tenta dobrar o joelho, tenta balbuciar algumas palavras e não consegue, aquela sequidão, aquela mornidão, aquele vazio, e de repente você começa a falar, a sua mente não entra em sintonia com o que você quer dizer, e você fica todo atrapalhado naquela hora. E a tendência é você levantar dali e ir embora, mas não, você não deve fazer isso. Você deve ter a consciência o seguinte: nós temos que aprender a separar nossa fé das nossas emoções. E eu aprendi uma coisa: que eu posso estar o mais frio que eu tiver, o mais abatido, desanimado que eu tiver, mas eu tenho certeza de uma coisa: que se eu dobrar meu joelho e falar, Deus ouve. Posso não sentir nada, posso levantar de lá vazio, seco, frio, desanimado, mas se eu falei com sinceridade, Deus ouviu, acabou a conversa. Eu já fiz isso. Aí cheguei para Deus ali e disse: Senhor, eu estou tão vazio, tão seco, eu não sei o que dizer, mas eu preciso falar com o Senhor. E ali eu me coloquei, falei, orei, e depois ali, sabe aquele vazio, eu dizia: Senhor, eu não senti nada, não contemplei nada, que é tão bom quando a gente contempla aquela presença manifesta. E a gente se quebranta. Foi mais uma oração seca, mas foi com sinceridade, com fé. E eu me levantei dali dizendo: tenho certeza que o Senhor me ouviu. E nós precisamos ter essa certeza, nós precisamos ter essa convicção. E claro que nós não podemos nos acomodar ao estado de frieza espiritual que todo mundo passa, ao estado de sequidão espiritual que todo mundo passa. Não podemos nos acomodar a isso. Mas mesmo quando isso acontecer, não pare de orar, não pare de falar com Ele, porque Ele está lá ouvindo, sem dúvida nenhuma. Então Ele vai nos recompensar, a palavra garante isso. Ele vê em oculto, não precisa você sentir nada. Lembra da oração de Ezequias, quando Abraão chegou para Isaías chegou para ele e disse: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerás, não viverás. Isaías entrega a mensagem. Todo mundo sabia que Isaías era profeta naquela geração, e Ezequias sabia que se Abraão falou, se Isaías falou, é Deus falando. Isaías vai saindo do palácio, lá no meio do pátio ali, e Ezequias vira para a parede e faz uma oração de 30 segundos. Senhor, lembra-te, eu te peço, de que andei nos teus caminhos e fiz o que era agradável aos teus olhos. E chorou muito. Uma oração sincera, verdadeira, de um coração angustiado, aflito, poucas palavras, tinha muito o que dizer. Deus contempla, diz: ô Isaías, volta e diz para o meu servo Ezequias: eu ouvi a tua oração. Ezequias não viu anjo, Ezequias não viu anjo com bandeja de ouro, com espada de ouro. Ezequias não sentiu a glória de Deus, não viu luz piscando em volta dele, não falou língua, não sapateou, não rodopiou, não profetizou. Sim, mas contudo Deus ouviu a sua oração e deu resposta, e mudou a situação. Quando o profeta Elias é chamado a Sarepta para orar pelo filho da viúva que morreu, o profeta lhe disse: fica todo mundo lá fora. Subiu sozinho, pegou o menino, se colocou sobre ele, dobrou o joelho, orou, e o menino levantou. Do mesmo jeito fez Pedro com Dorcas.
Estava em Jope, mandaram chamar ele. Ô, Pedro está lá em Jope, manda chamar ele. Dorcas morreu, estava todo mundo chorando. Quando Pedro chega lá, o que é que houve? As mulheres mostrando as costuras de renda que ela fazia. Olha aqui, ela ajudava a gente e tal e tal. E Pedro disse: fica todo mundo aí fora. Subiu lá em cima, dobrou o joelho, orou, falou com Deus. E depois pediu para que Deus levantasse, e Dorcas ressuscitou. Então nós vimos pessoas orando ali, irmão, fazendo questão de orar em oculto, orar em secreto. O que você acha que deu força a Daniel para que ele pudesse resistir, não negar a Deus, mas preferir ser jogado na cova dos leões, senão a sua vida de oração em secreto? O que você acha que deu força a Paulo passar tudo o que ele passou, a enfrentar tudo o que ele enfrentou, se não foi a sua vida de oração em secreto? As maiores experiências que Paulo teve com Deus foi em secreto, orando. Paulo, em Atos dos Apóstolos, ele diz que foi a Jerusalém, enquanto ele orava no templo, estava lá orando a sós com Deus. O espírito dele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele ouviu palavras inefáveis, das quais o homem não é lícito ouvir. Nós vemos João recebendo, vou dizer, a maior revelação profética do Novo Testamento, ou uma das maiores, que é o livro do Apocalipse. João estava na ilha de Patmos, exilado, e nos seus momentos a sós, enquanto ele buscava o Senhor, Deus revelava para ele coisas futuras, presentes, futuras e futuras, a respeito do mundo e a respeito da igreja. Ele estava sós ali orando. Então, irmãos, quantas vezes a gente quer resposta, mas não quer buscar Deus a sós em oração? Quantas vezes a gente quer que Deus mude uma situação, resolva um problema, faça algo em nosso favor, e a gente não vai buscar Ele sozinho em oração? Quantas vezes a gente precisa de um socorro de Deus, e a gente não vai buscar Ele em secreto? Quantas vezes a gente bate em todas as portas, menos na porta de Deus, em secreto, em oração? Quantas vezes a gente precisa de um despertar, de um renovar, de um reavivar, e não busca a Deus em secreto pedindo isso? A oração em secreto, irmãos, ela é fundamental para a nossa vida, ela é essencial para nós. Nós precisamos voltar a orar em secreto com Deus. Os pastores, líderes, obreiros, nós precisamos voltar a orar em secreto. Os obreiros, as obreiras precisam voltar a orar em secreto. Os irmãos, as ovelhas precisam voltar a orar em secreto. Você precisa ter o seu momento com Deus lá na sua casa. Você precisa ter o seu momento secreto com o Senhor lá no seu aposento. Você precisa disso. Isso é como diz, é como tutano para os teus ossos, é como oxigênio para os teus pulmões, para o teu sangue, para o teu cérebro. É como vida para o teu corpo. Buscar a Deus em oração. Buscar a Deus em oração, irmão, nós podemos ver Deus fazer coisas inimagináveis, coisas extraordinárias. Eu vejo Paulo escrevendo suas cartas e dizendo: eu escrevi essa carta chorando, com lágrimas. Paulo estava só. Um dos livros que mais comoveu o meu íntimo até hoje, em toda a minha trajetória ministerial, irmão, foi o Diário do David Braden, que eu já li 2 vezes, e vou ler uma terceira vez qualquer hora. Irmão, é simplesmente espetacular, extraordinário a vida de oração daquele rapaz. E o pior, se você ler, ele vai se identificar contigo, porque David Braden tinha aqueles momentos, irmão, que parecia que estava vendo Deus ali diante dele. Vida de oração tão profunda, comunhão tão gloriosa, tão extraordinária. E há momentos, um dia seguinte, 2 dias depois, aliás, David Braden diz que tenta buscar Deus e não consegue sentir graça. E a gente se identifica com isso. E uma das coisas que mais falava comigo era isso. E eu dizia: poxa vida, David Braden também passou por isso. Então não sou só eu. Ontem eu tive uma experiência tremenda com Deus. Parece que eu estava vendo o Senhor aqui, e hoje mal consigo orar. Então, homens, irmãos, o que de fato encorajou os homens de Deus do passado, os profetas, a exercer seus ministérios, foi as suas vidas de oração. Quando o autor do livro Heróis da Fé, Orlando Boyer,
Ele, na introdução do seu livro, que ele fala exatamente sobre oração, ele diz, quando estavam falando a biografia daqueles homens, os grandes vultos do passado, ele cita vários deles, George Miller, David Brainerd, e muitos, acho que, sei lá, uns 12, 15, eu não me lembro mais, mas são muitos homens que ele usa no passado. Ele diz, quando estávamos prestes a concluir que esses homens eram grandes em si mesmos, nós descobrimos que os tornou grande foi sua comunhão, sua dependência com Deus em oração. Homens que oravam em secreto, que sequer haviam registros. O próprio David Brainerd relutou e não queria que o seu diário fosse divulgado. O George Miller foi quem, o George Miller não, quem lembra aí, Jonathan Edwards, foi quem convenceu ele que não era para exaltar ele e para glorificar ele, mas era para ajudar pessoas. E olha que tem ajudado muita gente mesmo. E por isso que ele cedeu para ser publicado. Homens de oração, irmãos. Eu falei outro dia aqui, foram visitar na Inglaterra a antiga residência dos Wesleys, e havia um local lá onde havia manchas no chão, e havia cercado lá, e aquelas manchas no chão era o local onde o John Wesley orava. Um dos grandes pregadores, independente de uma parte da teologia dele, mas um dos grandes pregadores do tempo dele, homem de oração. Um conselho para os pregadores que o príncipe dos pregadores deu no colégio que ele fundou, o Spurgeon. Ele disse para os jovens: olha, vocês vão estudar, vocês vão pesquisar, ler, se preparar, mas se vocês não orar, vocês não vão pregar bem. E as pessoas vão ouvir sua pregação, vão ver que você não prega bem, elas não vão saber por quê, mas é porque vocês não estão orando. Quando os apóstolos são convidados em Atos 6 para ajudar ali na divisão do pão, do ministério cotidiano, do repartir do pão, e ele diz que esse é um negócio importante, mas eles não podem fazer aquilo, porque eles têm uma outra tarefa, que é orar e pregar. Eles disseram: nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da pregação, da palavra. Então nós vimos, irmãos, a Bíblia enfatizando e enaltecendo a vida de oração que nós precisamos. Nós precisamos dela, e em secreto, em oculto. E o Pai que vem em secreto, vem em oculto, nos recompensa. E Jesus, ele em seguida, no verso 7, ele dá um conselho para nossa oração particular, que quando nós formos orar, nós não devemos usar repetições, porque isso é vão. Ele diz que os gentios aqui ele fala dos pagãos, aqueles adoradores de ídolos, não os gentios nós convertidos, mas os pagãos, adoradores de ídolos. Aliás, tem que entender que Jesus estava pregando para judeu, né? E judeu era o povo eleito, o povo escolhido, e acabou-se, né? Então o povo que cria no único Deus. As demais nações eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então quando Jesus diz os gentios, se referindo ao resto do mundo que não era judeu, exatamente porque ele está pregando para judeu, né? Só que claro que para nós aqui, a gente entende e aplica para nós que ele não está se referindo a todos os gentios, mas os pagãos, que não conhecem a Deus, não são convertidos. Ele diz que os pagãos é que pensam que por muito falar vão ser ouvidos. Ele diz que nós não deveríamos nos assemelhar a eles, porque o nosso Pai, né, que é Deus, sabe o que nós necessitamos antes mesmo de nós pedirmos a Ele. Pelo menos duas coisas importantíssimas esse texto traz para nós, esses versículos. Primeiro, Jesus está falando das repetições vãs. Observe, repetição vã. Não é que nós não podemos repetir algo na oração, mas há de fato repetições que são vãs. Olha, a oração de Ana, lá no tempo, por exemplo, que Deus respondeu, era constantemente pedindo a mesma coisa, mas não era era diferente daquela oração, daquela repetição vã. E o que seria a repetição vã? Exatamente que se encaixa aqui no contexto, porque os judeus, queridos, se você for olhar um pouco sobre a vida de oração dos judeus, você vai poder perceber
que os judeus eles tinham oração ensaiada para todo momento do dia. Era como, vamos dizer, comparar assim, né? Que me perdoe aí, os judeus e os católicos, não estou querendo aqui, sei lá, nem como me colocar nesse momento, mas eu não estou aqui querendo confrontar vocês ou alguma coisa do tipo, eu estou só querendo mostrar uma semelhança que havia entre os judeus e os católicos, talvez ainda há essa semelhança, porque os judeus eles têm orações ensaiadas para vários momentos, inclusive a oração do Pai Nosso, Jesus ele fez ela como alguns princípios que alguns judeus usavam em algumas orações, e a gente vai já falar sobre isso, mas eles tinham oração ensaiada. O judeu, quando era na hora do almoço, por exemplo, eles faziam aquela oração, e era sempre a mesma oração, e sempre as mesmas palavras, e sempre do mesmo jeito. É isso que é a oração, a repetição vã, que acaba tornando-se ali uma reza. Não vem do fundo da alma, não vem do fundo do coração, não é um derramar, não é um prantear, não é um clamor, mas é uma repetição vã, seca, vazia, sem sentido, uma coisa ensaiada. Então os judeus tinham essa prática, esse costume. A sinagoga, toda vida que abrir o culto, a oração era a mesma. Toda vida que o judeu sentava para fazer uma refeição, a oração era a mesma, não aumentava nem um tio, nem uma vírgula, era as mesmas palavras, a mesma coisa. Oração vã, coisa seca, vazia, jogada assim, simplesmente um ritual. Como por exemplo, irmãos, o ritual do terço. Você pega um texto e começa a dizer Ave Maria cheia de graça, aí depois termina e Ave Maria cheia de graça de novo, aí depois vai Ave Maria cheia de graça de novo, aí depois vai Pai Nosso que está no céu, depois termina Pai Nosso está no céu, 10 vezes Pai Nosso está no céu, uma Ave Maria, aí depois 10 Pai Nosso, depois outra Ave Maria, depois 10 repetição vã. Oi? Mecânica, pronto. É isso que Jesus está colocando aqui. Não é que você não possa na oração ali fazer uma súplica, um clamor. Todo mundo aqui faz isso. Os profetas fizeram isso, homens de Deus no passado fizeram. Qual era a oração de Daniel todo dia? Senhor, liberta o teu povo. Senhor, nós pecamos, Senhor, nós pecamos contra Ti, nossos pais pecaram, Senhor, liberta o Teu povo, leva-nos de volta. Quem dera nós tivéssemos a margem dos rios, lá em Jerusalém, para poder cantar o nosso Deus, louvar o nosso Senhor. Quem dera pudéssemos isso. Daniel pedia isso 3 vezes por dia, todo dia, meu irmão. Mas não era uma repetição vã, porque era a mesma oração no mesmo sentido? Era, mas não era repetição vã, por quê? Porque era um derramar de uma alma aflita, angustiada, uma oração sincera e verdadeira. Entendeu, irmão? Diferente dessa coisa mecânica, como Mauricélio colocou, aquela coisa mecânica. E tem crente que ora desse jeito. Um pastor pegou um papelzinho e colocou o Salmo 91. Irmão, você lê o Salmo 91 vezes por dia. Deus me livre, meu irmão. Deus me livre. Não porque o Salmo 91 não seja importante o suficiente, mas eu vou ler o Salmo 91 vezes por dia, por quê? Se eu for ler 91 passagem bíblica, eu leio 91, 92, 93, eu leio Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, Mateus 24, por que eu vou ler o Salmo 91 vezes por dia? Eu disse, Deus me livre, por quê? Porque é um ritual. Um ritual vago, vazio, evangélico. Simplesmente um mero ritual que não vai trazer proveito algum para a vida de ninguém. Mas as igrejas ensinam isso. Essas campanhas 7 semanas não passam de repetições vãs. Essas novenas não passam de repetições vãs. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso também estava no judaísmo e Jesus repreendeu. Olha, os líderes de vocês ficam fazendo as mesmas orações quando vão fazer uma refeição, quando vão celebrar uma festa, alguma coisa, mesma oração, e vocês não façam isso. Vocês orem com espontaneidade, com volição, com sinceridade, com verdade. Por que, Jesus? Porque Deus o Pai já sabe o que vocês precisam antes de vocês pedirem a Ele. Por causa disso, entendeu? Então clama, geme, chora, suplica. Deus pode mudar tudo. O anjo Gabriel disse: Maria disse: mas como é que eu vou ganhar neném se eu sou virgem? Nunca tive relacionamento com homem nenhum. Ele disse: para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Agora não precisa estar aquela coisa mecânica.
Eu vou falar 91 vezes que Deus vai me dar minha vitória e eu vou receber minha vitória. Aquela coisa da confissão positiva, né, que não pode dizer que está doente. E serve de quê? O cara está doente do mesmo jeito. Morreu dizendo que não aceitava, que não estava doente, e morreu da doença, acabou-se. Não era melhor dizer: eu estou doente, irmão, ore por mim. Irmão, você está doente? Não, estou não. Aí vai, irmão, eu estou, mas eu não posso dizer que estou, porque se... Isso serve de quê, irmão? Isso serve de nada. Isso é repetição vã. Eu determino, eu não estou doente. Eu determino, não estou doente. Eu determino, não estou... Que determina nada, rapaz. Quem determina é Deus. Então, Jesus diz: nós não devíamos nos assemelhar a esses pagãos que ficam aí orando sem sentido. Aí Jesus trouxe, irmãos, um modelo de oração. Se Jesus acabou de falar, para não, é igual a passagem do jovem rico, né? Vende o que? Aí lá na frente Pedro disse: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que é que vai ser de nós? Receber 100 vezes mais no presente e no mundo por vir a vida eterna. Aí o pastor chega lá com esse versículo: irmão, está aqui, dê que Deus vai lhe dar 100 vezes mais. Que conversa é essa? Onde é que está dizendo isso? Jesus não está falando. Se Jesus disse agora há pouco, no texto anterior, nos versículos anteriores, que dificilmente o rico vai entrar no reino do céu, agora ele está prometendo riqueza para o camarada. Vende o que tem e dá para os pobres. E o mais, ele nem manda para os pobres não, né? Dá para o pastor, dá para a igreja, para poder luxar aí, vai receber 100 vezes mais. Aí pega coisa fora do contexto. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Aí como é que Jesus agora acabou de dizer que não é para orar em vão, agora ele ensina uma oração que é para os discípulos estar fazendo direto? Quer dizer que toda vez que os discípulos fossem orar aqui 3 vezes por dia era: Pai nosso que está no céu. Entendeu que era isso? Jesus estava ensinando. Ele acabou de reprovar agora há pouco a repetição vã, vazia, seca, mecânica. Você vê assistir aqueles filmes de Jesus, bonito, filme bom, mas quase todos eles são de tendência católica. Aí você só vê os apóstolos quando passam no meio de oração, estão lá, o Pai Nosso. Eu já assisti muitos filmes de Jesus, eles estão reunidos num cenáculo lá orando: é Pai Nosso que está no céu. Aí mais tarde estão orando de novo, mais tarde: Pai Nosso que está no céu. Que isso? Não era isso que Jesus estava ensinando. Jesus ele orienta aqui dizendo o seguinte: portanto vós orareis assim. No verso número 9, 13. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Aqui, irmão, Jesus ele extrai aqui, pelo que eu tive pesquisando, estudando, ele extraiu alguns princípios que eram usados nas sinagogas, nas orações. E sempre que os judeus iam começar uma oração, eles começavam dizendo: oh, Deus que está no céu. Deus que está no céu. E nas sinagogas, sempre que eles iam começar uma oração, eles também magnificavam e exaltavam o nome do Senhor, para que o nome do Senhor não fosse blasfemado. E Jesus ele pega ali aqueles princípios ali que os judeus usam e ele coloca ali naquele modelo. Não para que os discípulos toda a vida orassem naquela forma, mas como um gabarito de oração, porque os discípulos não sabiam orar. Você lembra quando os discípulos chegaram para Jesus, disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus estava no lugar orando e terminou de orar. Os discípulos: ensina-nos a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. Aí Jesus, acho que Lucas 6, né? Aí Jesus foi e ensinou eles a orar. E mostrou vamos dizer, esse gabarito. É como um jovem que estuda eletrotécnica, ou que estuda aquele outro negócio lá que você foi olhar lá, como é o nome? Meu filho fala que eu não estou. Robótica. Que estuda eletrotécnica ou estuda robótica, ele vai aprender o gabarito da coisa. Ele não vai aprender a fazer tudo. O roteiro. Ele está pegando ali a bitola, o roteiro. É por aqui o negócio. Aí ele faz um curso 2 anos. Torna ali um técnico da área, ou então um especialista, dependendo do curso. Aí daqui 2 anos ele termina o curso, ele vai fazer uma coisa
usando uma técnica que ele aprendeu, o gabarito que ele aprendeu, o roteiro que ele aprendeu, vai fazer uma coisa que ele não aprendeu lá. Vai fazer uma lixeira que aperta o botão aqui, a lixeira vai buscar o lixo bem acolá. Eita, que negócio bom, né, irmãs? Lixeira dessa? E tem uma lixeira que bota o lixo lá fora, não, para depois voltar. Mas o que? Ele usou o gabarito ali, os princípios que ele aprendeu. Era isso que Jesus estava dando para os discípulos dele, para os homens que não sabiam orar. Já que você não sabe orar, então vocês orem assim, ó. Pai nosso que está no céu. E Jesus foi apresentando a forma de orar. Só que aí, Diácono Auricelio, com o passar do tempo, obviamente, com que eles iam orando, falando com Deus, irmãos, eles começaram, irmãos, obviamente, claro, a desenvolver a vida de oração deles. Eles começaram ali e foram desenvolvendo a oração deles. Pegaram aquele molde, aquela bitola que Jesus deu a eles, aquele gabarito, e dali foi o ponto de partida. Para um discípulo disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Por que ensina? Porque nós não sabemos. Então, se nós não sabemos, nós precisamos que o Senhor nos ensine. Então, vocês orem assim. E ali Jesus apresenta aquele modelo. Então, de modo que quando vamos começar uma oração, a gente começa exaltando o Senhor, reconhecendo que Ele está no céu, assentado em seu trono de glória, que Ele está acima de tudo e de todos, e que o nome dele deve ser honrado, deve ser louvado, deve ser glorificado, e não se deve brincar com o nome dele, que deve ser exaltado e glorificado e engrandecido. O interessante é que na oração do Pai Nosso, ele também pede para que o reino dele venha. Isso é princípio que o cristão tem que colocar nas suas orações, que o reino do Senhor venha, que nós temos que desejar isso, que almejar isso. E ele diz que a vontade de Deus seja feita, que nós temos que estar sujeitos à vontade de Deus e aceitar a vontade de Deus na nossa vida, e que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu, e falar isso com confiança e saber que a vontade de Deus é a melhor, e que muitas vezes aquilo que parece ser melhor aos nossos olhos não é melhor aos olhos do Senhor, mas que a vontade de Deus é a melhor, e que seja a vontade dele aqui na terra do jeito que é lá no céu. E ele pede, irmãos, também, na oração do Pai Nosso também nos ensina a não pedir riquezas, a não pedir glórias terrenas, mas ele ensina que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele nos ensina a pedir o necessário para a nossa sobrevivência, o necessário para o nosso mantimento. E em seguida, o necessário para o nosso mantimento, o necessário para a nossa sobrevivência, isso com gratidão. Em seguida ele pede perdão a Deus. Ele ensina-nos a oração, a pedir perdão a Deus. A oração é também momento oportuno de se pedir perdão a Deus. Só que o interessante é exatamente na oração que se pede perdão a Deus. Agora, o interessante é que ele diz que ele ensina também aqui que para nós pedirmos perdão a Deus, nós também precisamos perdoar. E ele diz mais que se nós não perdoarmos as pessoas que nos ofenderam, não adianta nem pedir perdão a Deus em oração, porque Deus não vai nos perdoar. Mas se nós perdoarmos, Ele vai nos perdoar. Eu visitei há muitos anos atrás uma família que não congrega mais conosco, e essa família, eles viviam muita briga, e como eu era pastor, eu fui lá e levar esse texto para eles, e olha, meus irmãos, vocês têm que se perdoar. Como é que vocês são cristãos? Como é que vocês estão na igreja e participam da Santa Ceia? Como é que vocês estão lá e não se perdoam? Eu me lembro de uma vez que eu fui na casa de uma senhora, e eu fui na casa daquela mulher, e eu disse para ela era católica. Eu disse para ela, e a gente falando lá da Bíblia, apresentando, eu e um diácono amigo meu lá do interior, e a gente foi, e ele quem liderou a visita, eu estava com ele lá, eu era discípulo apenas, estava aprendendo, e vendo lá ele falar, e no que ela falava, e de repente tocava na questão de perdão, e aquela mulher, ela tinha mágoa de uma pessoa.
E a gente mostrou para ela esse texto, disse que ela tinha que perdoar para poder receber perdão de Deus. E ela disse: se for para mim receber perdão de Deus, preciso perdoar, eu vou para o inferno. E aí, como eu era apenas discípulo leigo, mas eu falei: minha senhora, não diga isso, porque se a senhora chegar no inferno sem perdoar, a senhora vai querer voltar aqui na terra para lamber os pés daquela pessoa. Eu vi outro caso ainda mais inusitado, Diácono Auricélio, evangelista do céu. Lá também em Madalena, no bairro chamado Bairro Santana, uma senhora, onde nós estávamos lá com um pastor que foi daqui de Fortaleza para lá para pregar. Vamos fazer uma visita na casa de uma diaconisa, e na casa dessa diaconisa nós fomos fazer uma visita nas famílias dela, e esse pastor começou a conversar com uma pessoa, com uma senhora, e no meio da conversa Deus, começou a falar, e foi se envolvendo ali. Deus começou a operar no meio da conversa, e de repente foi mostrado que aquela mulher tinha mágoa de uma pessoa que tinha morrido. E o pastor falou para ela: você perdoou? Ela disse: eu não consigo perdoar. Não conseguia perdoar a pessoa que tinha morrido, tanto ódio que ela tinha. Aí Jesus disse, irmãos, foi muito claro na oração aqui do Pai Nosso, princípio: não adianta pedir oração: Senhor, perdoa o pecado. Quem peca aqui todo dia, levanta a mão. Tomara que não seja só eu que levante a mão. Quem peca todo dia? Só o Auricélio não levanta, só o Auricélio que não peca, né? Mas nós tudo de peca. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos todo dia. E todo dia nós dobramos o joelho para pedir perdão aos nossos pecados, não é verdade? Mas eu te digo, irmão, teus pecados vão ficar sendo acumulados na tua vida até que você perdoe. Amém? Pastor, mas meu marido me traiu, eu não consigo perdoar. Você tem que perdoar. O Espírito de Deus está aí, meu filho. A decepção é grande, a frustração é grande, é claro, mas o Espírito de Deus está aí. Você não é igual às outras pessoas do mundo. Há algo diferente em você. Há um espírito de santidade, há um espírito de tolerância. Há um espírito que perdoa, que ajuda a perdoar. Eu já contei experiências minhas de confusão que eu tive com um diácono, meu irmão. Eu ia dirigir o culto, discuti com um diácono desaforento, discuti com um camarada lá. Aí eu vi que eu ia subir no púlpito, meu irmão, para dirigir. Eu digo: meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Aí eu fui lá, meu irmão, me perdoa aí, pelo amor de Deus. Tudo bem, só que eu não pedi de coração não, meu irmão. Aí eu fui lá dirigir o culto, aquele negócio ruim. Terminou o culto, fui para casa com aquela mágoa. Dobrei o joelho para pedir perdão a Deus, e a mágoa estava lá. E eu me lembro demais, irmão, lá no quarto com o Delzinho bebezinho dormia, e eu lá de joelho orando: meu Deus, tira essa mágoa do meu coração. Eu me lembro que umas 2 ou 3 noites pedindo a Deus. Aí de fato veio o perdão. Veio. Meu irmão, pensa como é bom. Já bebeu disso, Tiago? Aí veio: oh meu Deus, obrigado. Aí quando foi no culto, eu não me lembro o dia, foi num dia no culto, nós estávamos, ninguém nem sabia, irmão, o que estava acontecendo entre eu e o irmão lá. Aí a igreja lá, o prédio, tinha a nave aqui e um corredor do lado, corredorzinho assim de 2 metros. Aí eu entrei lá e vi ele. Eu disse: vem cá, irmão. Eu já vi assim meio arisco, chamei: vem cá. Eu falei: irmão, aquele dia que a gente discutiu, rapaz, criou um mal-estar. Eu te pedi perdão naquele dia, mas não foi com sinceridade não. Mas hoje, meu irmão, eu quero te pedir perdão todo o meu coração. Eu falei isso com a lágrima descendo já, eu sou meio chorão. Quero te pedir perdão todo o meu coração, me perdoe. Aí ele também, nessa hora também, ele se quebrantou, me abraçou. Não, meu irmão, fique tranquilo, está tranquilo. Amém. Irmão, nós pecamos todos os dias. Todos os dias nós cometemos erros. Todos os dias nós pecamos contra Deus. E nós estamos sempre dispostos a correr e dobrar o joelho para pedir perdão a Deus. E Jesus está dizendo claramente: nossos pecados vão ser acumulados até que nós liberemos o perdão. Enquanto nós não perdoarmos, o perdão não chegará para nós também.
Eu lembro Mateus 25, se eu não me engano, quando ele chama o credor, que é Deus, o credor, né? Quem está para receber a dívida, né? Para receber a dívida é o credor, e o que está devendo é o que? É o devedor. O credor está lá, aí chamando, é Mateus 25, né? Está lá e chamando os seus devedores para prestar conta. Tinha um que devia 1 milhão de denários, não ia pagar nunca. Ele: Senhor, eu te pagarei. Não, ele fala o seguinte: está perdoado, a dívida está perdoada. Aí o cara saiu, a Bíblia diz, saiu, aí encontrou um que estava devendo só 10 denários a ele. Ele devia 1 milhão para o rei e perdoou. Estava devendo só 10 denários, encontrou o cara, meteu a pé nele, espancou, mandou prender para poder pagar. Quando o rei soube disso, mandou chamar o cara. E mandou chamar o cara e disse: ei, rapaz, eu te perdoei aquela dívida grande. Perdoou sim, rei. E o teu companheiro te devia muito menos e tu não perdoou. Não deveria ter sido benigno com ele como eu fui benigno contigo. Teu coração é mau. Chame os atormentadores, jogue ele nas trevas exteriores, até que não saia de lá, até que pagar outro centavo. E claro que ele nunca mais ia sair, porque não era capaz de pagar. E Jesus mostra ali que se do íntimo nós não perdoarmos, não haverá perdão para nós. Eu me lembro de Davi, quando havia pecado com Batseba, e quando ele estava, Deus usa ali o profeta Natan, e o profeta Natan diz, conta uma história para Davi. Um homem vinha e o homem recebeu um amigo, e esse homem que recebeu um amigo era muito rico, tinha muitas ovelhas, mas ele não quis matar nenhuma das suas ovelhas. Ele foi até o seu vizinho, pegou uma ovelhinha. Ele era pobre, só tinha uma ovelha que dormia no seu regaço, era como uma filha para ele. Ele pegou aquela ovelha e sim, ele matou. E Davi cirou-se e disse: esse homem tem que morrer, e ele tem que pagar 4 vezes mais. E o Natan disse: Davi, esse homem é tu. Tu tinhas muitas mulheres, muita riqueza, muito dinheiro, Davi. E se tu precisasse de mais alguma coisa, Deus tinha te acrescentado. Tu vai pegar a mulher do teu amigo, teu companheiro, vai fazer isso. Davi caiu de joelho, meu irmão, deixou de ser juiz e começa a clamar pela misericórdia de Deus. Assim nós temos que fazer, irmãos. Se nossas orações para chegar diante de Deus, para que possam ser atendidas, ser ouvidas, para que possam sim, nós precisamos perdoar. E eu me lembro, irmão, que essa mulher era tão ruim, mas pensa numa mulher ruim, essa que congregava mais nós, como dizer, mais ruim do que falta de fôlego. Ruim, mas era ruim mesmo. Era ruim, coisa ruim. Aí eu fui, até conversei com o marido dela. Pastor, essa mulher me atribula demais, não sabe o que eu sofro com essa mulher. Aí os irmãos que sofriam com ela diziam: pastor, mas ela faz tudo, pastor, ela faz, e não acontece nada com ela, pastor. Eu falei: irmã, vamos para a Bíblia. A Bíblia diz o que? Deus disciplina, corrige e castiga a quem Ele ama e a quem Ele recebe por. Se não está apanhando de Deus é porque não é filho, é bastardo. Deixa ela lá no canto dela. Agora tu mesmo estando certo vai apanhar. Eu dizia para os irmãos: tu mesmo estando certo vai apanhar, porque tu é filho de Deus. Deus te ama e vai tratar contigo. Então, meu irmão, para a gente já entrar na conclusão, então ele diz aqui: se perdoardes aos homens, verso 14, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então Jesus está falando isso, irmão, porque os judeus aprenderam a viver aquela vida vazia religiosa, aquela vida seca religiosa, sabe? Eu não gosto daquele negócio, irmão, aquele negócio de dizer: agora a igreja vai ficar de pé, vamos cantar aquele hino, como é que era? O hino eu gosto, né? Sei que foi pago um alto preço. Enquanto a gente canta esse hino, irmão, você vai pegar na mão do teu irmão e faz isso: mas eu não gosto disso. Eu até cheguei a fazer isso, mas eu não gosto disso. Eu não gosto que isso vire um ritual do culto. Por quê? Porque esse tipo de coisa, irmão, é vazio. Deus quer algo mais profundo, Deus quer algo mais íntimo, Deus quer algo de dentro. E aí, para concluir, meu irmão, ele pediu a Deus para
perdoar as nossas ofensas como nós perdoamos nossos servidores. Como é que eu vou pedir a Deus perdão dos meus pecados se eu não perdoei? Jesus disse que não há perdão assim. E no verso 13, para concluir, ele disse: não nos induza à tentação, mas pelo contrário, livra-nos do mal, porque teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória, e a glória para sempre. Quando ele diz tentação, irmãos, preste bem atenção, parece ser uma contradição, né? Como é que Deus vai me induzir à tentação? A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, Deus não tenta ninguém, Ele não é tentado pelo mal. Esse termo, essa palavra tentação, não seria, eu acredito até que está mal traduzido isso aqui, porque não seria tentação no sentido de tentação normal, mas seria no sentido de coisas, de lutas, de provas, sabe, de provações, de coisas que nós não gostamos de passar, de coisas ruins que nós não gostamos de passar. É isso que ele está falando. Por quê? E por que ele colocou isso? Porque Deus, Ele nos conduz por caminhos que nós não entendemos. Deus nos conduz muitas vezes por caminhos pedregosos, por caminhos espinhosos, por caminhos de tormenta. Ele nos leva, Ele nos conduz a esse tipo de situação, que o texto traduz aqui por tentação. Ele nos conduz às provações, Ele nos conduz aos momentos difíceis da vida. O próprio Deus nos leva lá. Se você olhar para Mateus 4, você vai ver que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. O deserto, um lugar difícil, lugar de dor, de sofrimento, de angústia, de tristeza, solidão. Só que lá, obviamente, Satanás aproveitou para tentá-lo. Aproveitou para tentá-lo. Então você observa que Deus, Ele tem essa forma de trabalhar conosco. Isso é uma maneira que Deus tem de trabalhar conosco, irmão, que não muda. Não muda por quê? Porque é para Deus trabalhar em nós. E nós, irmãos, somos como um metal bruto, como uma pedra preciosa bruta, encontrada no garimpo, que precisa ser apurada, depurada, purificada, com pancadas, com fogo, com dores. E só muda se for assim. Só muda se for assim. A maioria de nós não muda com conselhos. A maioria de nós não muda com orientação. A maioria de nós muda quando somos guiados por Deus a aprovações, onde vamos sentir dores, onde vamos ter experiências dolorosas. Aí nós amadurecemos. Aí nós somos moldados. Então é isso que ele está falando. Não nos induza à tentação, à provação, às dores, ao sofrimento. Não nos induza a isso, Senhor. Não nos induza. Eu vi o profeta, não sei se é Isaías, orando para Deus não endurecer o coração do povo, o povo não pecar contra ele. Tão soberano é Deus. E aqui Jesus já está ensinando para pedir a Deus: Senhor, não nos conduza por caminhos de dores, de provações, de adversidades. Pelo contrário, Senhor, livra-nos do mal. Claro que se for necessário, Ele vai nos conduzir. Ele vai fazer isso porque isso é o melhor para nós. Deus nunca faz nada para nós, por nós, que não seja para o nosso próprio bem. Então Ele diz: livra-nos do mal. Por que livra-nos do mal? Porque Teu é o poder, Senhor. Tu podes tudo. Teu é o reino, domínio por toda a eternidade. Isso pode nos livrar. Livra-nos. Isso também tem que estar presente nas nossas orações, irmãos. Porque nós somos inclinados muitas vezes, pela nossa própria natureza, a ir para o caminho mau. E até que venha a dor, para nos amadurecer, para nos ensinar. Mas isso é bom, porque nós nos tornamos mais experientes, mais firmes, mais fortes, na presença do Senhor e na sua santa palavra, pela graça de Deus e pelo mover do Espírito em nossas vidas. Então, queridos, esse é o ensinamento de Deus para nós essa noite, sobre a oração. Ficou claro para nós a importância da oração particular. Eu quero que você cultive isso na sua vida, que você desenvolva essa vida de oração pessoal, com verdade. Aprendemos aqui os princípios corretos
alguns, obviamente, princípios dentro do texto, né? Dentro do texto aprendemos alguns princípios de como orar corretamente, em secreto, sem buscar elogios, sem buscar aplausos, buscar com sinceridade, com verdade, e ter a certeza que Deus está nos ouvindo e que Ele sabe o que eu preciso antes mesmo de eu lhe pedir, e que a minha oração, ela precisa glorificar a Deus, precisa enaltecer a Deus. Eu não devo buscar coisas grandes na oração, glórias terrenas. A minha oração precisa ser humilde, buscando o perdão de Deus, mas obviamente sendo que eu já tenha perdoado, para que possa alcançar o perdão de Deus na oração. E também pedir a Deus que não nos deixe ir para o caminho da tentação ou mesmo da provação, mas que Deus nos guarde sempre de todo o mal. Então nós possamos pegar esses princípios e pedir a Deus que nos dê sabedoria para aplicá-los em nossa vida de uma forma voluntária, de uma forma espontânea, na nossa vida de oração. Amém?